Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava, porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Alerta Amanhecer e hoje não é por acaso que eu tô trazendo esse caso. Vocês pediram bastante, me marcaram, fizeram um monte de coisa lá no Instagram e eu acabei percebendo como vocês queriam esse caso, que é o da Ana Carolina Pasquini Colletti. Ana Carolina Pasquini Colletti, entre outras coisas, ela também era uma influenciadora digital. Então ela utilizava tanto outras redes, que não o YouTube, para poder promover o seu trabalho, as marcas que a contratavam, e muitas vezes ela fazia isso até mesmo de forma gratuita. Até que em novembro de 2021, ela acaba então sendo encontrada pelo namorado sem vida no seu apartamento. Então tem toda uma história por trás aí de tudo isso que aconteceu, tem toda uma história antes desse dia e que levanta muitas suspeitas. Eu só não entendo como, no meio de tudo isso, enfim, as coisas estão como estão. Então, se vocês querem entender melhor essa história, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. A minha intenção não é nem apontar para o padrasto, nem apontar para a mãe, nem apontar para ninguém, tá? Tampouco para a moça. Eu só vou colocar aqui as partes aí de tudo que eu fui vendo, de todas as fontes que foram verificadas e qual é ali a posição de cada um e como as coisas foram acontecendo. Então, já se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Segue também lá no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, independente da hora. Com todos os recados dados, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Gostaria de dizer para vocês, antes de começar esse caso, que não existe um jeito fácil de contar esse caso. Esse caso é um caso muito complicado, porque é um caso cheio de repente, ali, narrativas também de pessoas, de coisas que vão sendo descobertas e que você fala assim, caramba, parece que todo mundo falhou com a Ana Carolina. Onde também você encontra comentários que não são positivos em relação a Ana Carolina, o que é uma tremenda covardia. Então agora eu vou começar contando a história da Ana Carolina. Quem era a Ana Carolina Pasquini Colletti? E deixando muito claro que eu vou começar a chamá-la de Carol, porque era assim que ela gostava de ser chamada, tá? Inclusive tem aqui na internet, tem aqui no YouTube um vídeo que fala que ela está dando uma entrevista para um rapaz, que acho que é da cidade dela. Então depois, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar no link fixado, porque eu fiquei bastante emocionada. Foi um pouco estranho para mim ver essa entrevista, mas se vocês tiverem vontade, eu vou deixar. Então vamos falar dessa moça que nasceu no dia 20 de maio de 1997 em Itapeva. Então nessa época, a mãe dela, a mãe dela, a Elaine, Pasquini, decide assumir sozinha a gravidez. Então, para vocês entenderem o que aconteceu, eu vou explicar rapidamente. A Carol não era a primeira filha da dona Elaine, ela já tinha ali duas filhas crescidas. Quando ela encontra ali um namorado que teria sido um namorado de adolescência, ela teve ali um romance rápido e acabou acontecendo a gravidez, Ela acabou ficando grávida da Carol e esse namorado não quis assumir a gravidez, então ela decidiu que ela ia ter o bebê, ia assumir a Carol sozinha, cuidar da Carol. Ela sempre demonstrou, por todas as entrevistas que eu assisti dela, assim, em rede aberta, que ela era uma pessoa independente e também muito capaz. Inclusive, o próprio Eduardo, que vai acabar entrando aqui nessa narrativa, ela ajudou muito ele a se reerguer e, inclusive, ajudou muito ele a questão dele ser um advogado e ter até um pouco aí de relevância com o trabalho dele. Então, é bem importante deixar isso frisado, tá? Era uma mulher aí que tomou essa decisão, arcou aí com a vida dela e seguiu, criando a filha dela e que não contou com ajuda financeira, com nenhum tipo de ajuda aí do pai biológico da Carol. Então, quando a Carol tinha ali por volta era pequenininha, tinha por volta de 1 ano, 2 anos, a Elaine arruma um namorado. E esse namorado, ele fica assim, encantado com a Carol e começa a cuidar da Carol. E é aquela coisa, É um bebê, aí você acaba se afeiçoando, você se apega. E o relacionamento não deu certo, foi cada um pro seu lado, só que ele continuava dizendo, inclusive pra Elaine, que ele se considerava pai da Carol. Então ele tinha aí esse carinho enorme pela Carol, depois a vida dele seguiu, a dela também vai seguir. No ano de 2001, a Elaine se muda para Pilar do Sul, uma cidade muito tranquila, onde ela tinha uma vida bem tranquila com a filha dela. A filha dela tinha muito contato com os animais, a Carol gostava muito de animais, inclusive ela falava que gostava de animais ali de grande porte, cavalos, boi, eram animais ali maiores.
e ela ficava encantada, ali brincava bastante e tinha uma mãe que estava sempre ali tomando conta dela. E aí vai ser nessa cidade, inclusive, que ela vai conhecer um homem chamado Eduardo Freitas. E quem era Eduardo Freitas, que vai gerar aí futuramente tanta coisa, tanta história dentro dessa família? Eduardo Freitas era um homem que já tinha também 2 filhos, ele tinha inclusive uma filha que era 1 ano mais velha que a Carol, e os dois começam a ter um relacionamento. Ele também era um comerciante na cidade, porém o comércio dele não ia muito bem, eles estavam ali com uma dificuldade financeira grande, e vai ser nessa hora, né, que a Elaine, que tinha bastante conhecimento em várias áreas, também tinha ali suas formações, começa a ajudar, né, o Eduardo a levantar o comércio dele, sair das dívidas. Ela disse em algumas entrevistas que ele não era bom com dinheiro. Isso também vai ser uma pauta aí mais para o futuro aí desse vídeo, essa questão toda de dinheiro, porque parece que ele não estava numa boa condição financeira quando eles se conhecem, e desse dia em diante ela começa a ajudá-lo aí a administrar tanto funcionário quanto dinheiro, compra de mercadoria, várias coisas, e eles acabam ali saindo, vamos colocar, do vermelho, né? Eles começam ali a ver lucro numa coisa que já estava praticamente perdida. É nesse momento então que ele revela para ela que ele tinha um sonho de ser advogado. Ele tinha vontade de cursar direito, de se tornar um advogado, e ela diz para ele: olha, vá correr atrás do seu sonho. Então ele se matricula, tá, numa universidade, ele vai para a universidade, cursa direito, se forma e vira um advogado trabalhista. Então, dentro aí desse contexto todo, ele monta um escritório de advocacia e a Elaine passa a trabalhar com ele, né? Então ela também tinha a renda dela, ela tinha as coisas dela merecidamente, porque ela ajudava aí com todas as coisas ali do escritório. Ele era um advogado, mas ela precisava aí ajudar ele em várias coisas. E ela também tinha a filha dela, que era pequena, que ela sempre colocava ali numa escolinha, tinha pessoas tomando conta, sempre tinha funcionários, segundo ela sempre teve funcionários na casa, então alguém para cuidar, né, da limpeza, da comida, e também dar uma olhada na Carol, porque a Carol saía do colégio, da escolinha ali, e em algum período poderia precisar que alguém tomasse conta. Então sim, tá, a Carol, ela era uma menina muito bem assistida e tinha uma vida muito boa. Segundo a mãe, conforme, né, a filha vai crescendo e eles começam a ser considerados ali na cidade pessoas ali de condição financeira alta, eles começam até a dizer que a Carol era uma patricinha, porque ela era filha de pessoas que tinham história de advocacia, então eles tinham uma vida muito boa, e realmente eles tinham mesmo uma vida boa. Só que até o momento em que a Carol tinha ali os seus 10, 12 anos, o relacionamento entre a Carol e o padrasto não era um relacionamento ruim, mas também não era um relacionamento tão próximo. Isso é uma coisa interessante que eu achei nesse caso, porque ele sempre dizia que ele tinha a filha dele também, então dava a entender que parece que ele tinha medo de gerar um pouco de ciúme na filha dele, dando atenção para Carol, mas ao mesmo tempo ele tinha ali muitas coisas, muitas atitudes ali que mostravam que ele tomava conta assim da vida da Carol de uma forma até um pouco exagerada. E isso vai piorar muito quando a Carol ela retornar aos 14 anos de idade para o convívio, para esse convívio familiar. Não dava para saber muito bem como funcionava aí a vida, né, essa vida, esse convívio familiar, se era um convívio familiar assim, tranquilo, saudável, porque era sabido, era conhecido que o Eduardo, ele era um cara que tinha um pouco de dificuldade em ser fiel, então não dá para saber se os dois eles tinham algum tipo de briga, algum tipo de desentendimento. O que vai acontecer é que com 12 anos de idade, a Carol vai chegar para a mãe e vai falar o seguinte: mãe, eu quero ir morar com o meu pai. E quem é o pai que ela está se referindo? Foi aquele namorado que Elaine teve e que passou ali, ela chamava ele de pai, a família dele, o convívio familiar era como se ela de fato fosse filha biológica dele. Então ele basicamente ali adotou, ele virou o pai afetivo, né, da Carol. Então, como ele já estava casado, a esposa dele também não tinha nenhum problema, gostava muito da Carol, o que ele faz? Ele chama a Carol para morar com ele e a Carol, ela quer ir. Então a Carol fala para a mãe que vai morar com o pai. É nesse momento que a mãe diz: tudo bem, então você vai, qualquer coisa você volta para casa, e tava tudo certo. Ela foi morar então com o pai. O convívio entre o pai, a madrasta e a Carol era muito bom, então principalmente entre a madrasta e a Carol. Depois, com o tempo, o convívio com o pai começou a ser um pouco difícil. O pai também colocava algumas regras, impunha algumas coisas, e a Carol, ela era talvez um pouco rebelde, não aceitava essas regras, até que os dois começaram a brigar muito, e em um determinado dia, essa madrasta, então a madrasta, né, da Carol, liga para Elaine e diz o seguinte: Elaine,
não dá mais para continuar com essa situação, porque os dois estão brigando muito, a Carol e o pai brigam demais, então eu acho que é melhor a Carol ficar com você. Nesse momento, então, a Carol já estava com 14 anos de idade. Então, ela mora com o pai dos 12 aos 14 anos, retornando assim para a família com 14 anos de idade, né? Então, ela vai passar a viver com a mãe e também com o Eduardo. Mais uma vez, a mãe sempre enfatiza que tinha sempre funcionários na casa. Logo, ela estudava escola particular, ela tinha uma vida tranquila, a Carol, então a Carol, né, começou a ficar mais tempo dentro de casa e, consequentemente, encontrava mais vezes também ali o padrasto, que era o Eduardo. O escritório de advocacia ia bem, ele passa a ser uma pessoa conhecida na cidade, eles passam a ter um status social um pouco melhor, então todo mundo ali considerava eles até de um status social até elevado. Então, em um determinado momento, parece aí que a dona Elaine, ela descobre algumas traições ali do marido e não fica muito satisfeita com isso. É quando eles começam, então, a não se entender muito bem ali por volta de 2013. Então já não era mais um casamento tão forte, já não era mais um casamento assim tão, né, aquele casamento firme que tá indo pra frente, não, eles já começaram ali um processo de ladeira abaixo e até que em 2016 os dois acabam se separando. Então esse foi um período conturbado, porque eles começaram a brigar muito por bens. Ela tentava entrar num acordo ali financeiro em relação à separação e ele nunca estava satisfeito, ele dizia que era tudo dele, que ele tinha construído tudo e ela dizia que não era bem assim, que eles tinham construído as coisas juntos e que eles precisavam ali ter uma divisão justa. Nesse momento ele começa então a ficar um pouco assim fora ali do controle. A Ana Carolina nessa época ela já estava começando a fazer os seus cursos, então seus cursos ali todos voltados para a área da beleza e ela sempre tentava ajudar as pessoas com a saúde mental, né? Sempre passando ali mensagens motivacionais através das suas fotos, através dos seus conteúdos que ela fazia no Instagram. Ela também fez um curso de maquiagem para poder ensinar as pessoas ali a se cuidarem e também ter ali uma autoimagem, melhorar a sua autoimagem e foi ali, né, trabalhando ali essas coisas. Então em 2016, com o divórcio consolidado, né, com a separação dos dois consolidada, o que a Elaine faz? Elaine vai embora para Sorocaba com a filha. Ela vai passar em torno ali de alguns meses trabalhando numa empresa, só que não vai dar muito certo. E aí, nesse momento, é meio que assim, né? O Eduardo começa a forçar vamos fazer uma família tranquila, não precisamos disso, a gente pode continuar amigo, a gente pode continuar trabalhando junto, é sempre mais lucrativo, é sempre melhor para todo mundo. E nessa conversa aí, ela decide então que ela vai voltar para Pilar do Sul, vai começar a trabalhar com ele e junto vai a Ana Carolina, ou melhor, a Carol. No momento em que eles voltam, a Elaine começa a fazer umas descobertas e pouco tempo depois ela também vai ter uma grande surpresa. A primeira descoberta que ela vai fazer, e isso ela vai revelar depois para a polícia em depoimento em sede policial, é o seguinte: ela estaria mexendo ali no computador, nos computadores ali da empresa, quando ela encontra um pendrive. Nessa época a filha dela já tinha 18 anos de idade e ela encontra um pendrive. Esse pendrive, ele continha umas fotos do pé da Carol. Se tinham outras fotos, não dá pra saber, mas tinham algumas fotos ali e tinha também uma foto dele ali sem roupa e dando prazer. Nesse momento, ela fica totalmente assim assustada com o que ela vê e ela vai perguntar pra Carol o que aconteceu, porque a foto, tá, de acordo com ela, a foto não poderia ter sido tirada por ele, teria que ter sido tirada por outra pessoa. Nesse momento, a Carol estava indo trabalhar no escritório, né, no escritório do padrasto, quando ela pega a Carol e fala o seguinte: olha, você não vai trabalhar, a gente vai conversar, eu quero saber o que aconteceu, o que são essas fotos, o que tá acontecendo. A Carol começa a chorar e diz para ela perdoar, que aquilo ali não devia ter acontecido, mas que desde os 14 anos de idade o padrasto dela então forçava, abusava dela e que aquelas fotos aconteceram, que tinha sido sim ela que tinha tirado aquela foto do padrasto, porque o padrasto, além de fazer essas coisas aí com ela, também ameaçava contar para a mãe dela e dizer que na verdade era ela que ficava dando em cima dele e que a mãe não ia acreditar na palavra dela e que, claro, ia arrebentar pro lado dela, porque afinal de contas ela estaria participando de tudo isso e isso seria uma traição que a mãe não perdoaria. Carol então pediu muito perdão para a mãe pelo acontecido, né? Imagino que ela tenha ficado com muita vergonha, inclusive, do que aconteceu, porém não era uma coisa assim também tão de se estranhar. Por quê?
Em 2017, quem vai começar ali a ser acusado de algo parecido vai ser o próprio Eduardo. E talvez isso tenha feito com que a própria Elaine começasse a dar uma olhada nas coisas ali dele para ver se encontrava alguma coisa. Por quê? Veja bem, não dá para saber direito, uma vez, né, que é uma narrativa de uma pessoa, né, uma pessoa que conta, que é a dona Elaine. Eu não tô dizendo que ela é mentirosa, mas às vezes datas e coisas as pessoas podem se confundir. A questão é que em 2017, que foi um período que basicamente ela se afastou pelo que tinha acontecido, né, ali as coisas todas que ela tinha visto naqueles documentos, naquele pendrive e tal, ela acaba deixando tudo ali nas mãos dele. Então ela para de ser secretária, para de cuidar das coisas lá, ela tomava conta de muitas coisas dentro do escritório e automaticamente a Carol também não vai mais para lá. Então o que acontece é que ela fica sem ninguém. Tinha uma outra moça que teria também se demitido, a outra parece que foi a própria Elaine que teria demitido, foi um rolo danado. Eu sei que acabou então trabalhando no escritório uma menor. E quando essa menor vai trabalhar lá, o que acontece? Ele acaba mantendo relações com essa moça com uma idade que é totalmente inapropriada e ele vai filmar. E ele vai ser acusado não apenas, né, de ter estado com uma menor, mas também de ter distribuído, né, esse material. Então isso foi uma coisa que pegou bastante. Ele acabou respondendo por isso e sendo condenado. Então ele vai ser condenado pelo ato e também pela distribuição, né, desse material, desse conteúdo envolvendo uma menor. Logo, o que vai acontecer é o seguinte: se existia, né, algumas suspeitas, a suspeita eu acho que não precisaria mais existir, uma vez que você está vendo ali a prova do que você desconfia, que era o que Elaine desconfiava. Então tá ali, se você desconfiava, tá aí a certeza. Só que acontece que ele vai pegar 6 anos mesmo de cadeia, só que ele não vai cumprir 6 anos, ele não vai ficar 6 anos preso. Aliás, ele vai ficar pouquíssimo tempo preso, ele vai ficar alguns meses preso e depois ele vai responder em liberdade. O tempo que ele passa preso, segundo, né, o que eles dizem ali, o que a dona Elaine conta, é que parece que tudo ficou muito tranquilo, tudo ficou muito sossegado. Só que acontece que ela pega a filha dela e leva numa delegacia e diz o seguinte: mesmo que hoje você é maior de idade, isso é o que ela conta, que a filha iria a uma delegacia e ia fazer um boletim de ocorrência contra o padrasto pelo que teria acontecido com ela ali desde os 14 anos de idade, e parece que ela leva esse material na delegacia, porque a polícia tem aí a posse aí desse material, desse conteúdo. Logo, o que vai acontecer é que ela, chegando, né, na delegacia, algumas pessoas vão olhar a situação e vai dizer para ela que não tem muito o que se fazer, porque afinal de contas teria acontecido num período em que ela era menor, mas naquele momento que ela estava fazendo a denúncia, ela era maior de idade. Então, obviamente, não ia dar em nada. Foi mais ou menos essa mensagem subliminar que foi passada. Ainda assim, o boletim ele é registrado e aí as coisas não ficam nada boas. Ele começa a se defender dizendo que não tinha sido nada daquilo, que aquilo tinha sido uma armação. Ele começou a dizer para as pessoas que até a própria Elaine teria armado para ele, inclusive em relação a essa secretária aí, também teria sido uma armação da Elaine. Ele começa a falar várias coisas, só que a gente não pode desviar a narrativa de que quem estava passando por tudo isso seria a própria menina, seria a Carol. Com 14 anos de idade, então isso tudo começa dentro da casa. Só que com 15 anos de idade, ela vai viajar com o padrasto para o Beto Carreiro, onde ela fica 5 dias com ele. Os dois ficam sozinhos por 5 dias. Depois disso, eles teriam passado um tempo também no Mato Grosso, uns dias no Mato Grosso, onde eles também passam dias sozinhos. E nesse período, que era essa parte aí do Mato Grosso, parece que ela também já era maior de idade. Então vocês percebem que existem muitos lugares onde a pessoa pode inserir a seguinte narrativa: ela estava tendo um caso com o padrasto. Sim, se isso for para um julgamento, muito provavelmente essa alegação ela vai chegar, assim. Eu sinto que vai chegar e vai pegar muita gente aí desprevenida, ou não. A mãe da Carol, então, né, sempre ali discutindo em relação a essa coisa toda dos abusos e tal, ela começa a receber, né, do ex-marido, então, o Eduardo começa a fazer ali com ela coisas que não são muito legais, como, por exemplo, invadir a casa dela. Então, lá ainda em Pilar do Sul, elas começam a sofrer uma certa perseguição desse tal Eduardo.
O Eduardo, como não se mantém preso, começa a ir até a casa da Elaine e começa a querer olhar a casa, começa a querer dizer e agir como se eles ainda fossem casados. Ela continua se encontrando com ele algumas vezes, né? Segundo ela mesmo diz. Ele começa a mandar muitas mensagens para Carol, mas mensagens assim sem parar para Carol. E quando ele é perguntado sobre isso pela Elaine, ele diz para Elaine que na verdade aquilo era preocupação de pai, que ele tinha muita preocupação com a Carol e com tudo que podia estar acontecendo na cabeça dela. E ela, eu não entendo porque que ela nunca chegou e falou para ele, sei lá, tipo, por que você fez isso com a minha filha ou coisa do gênero, porque ele continuou meio que assim, fazendo ali parte de alguma forma, né, de uma forma positiva ou negativa da vida delas. E isso deve ter sido muito ruim para Carol, muito sinceramente, deve ter sido barra para ela aturar esse cara lá entrando e saindo, sabendo que ele sabia desse material, né? Seja lá o que aconteceu, ninguém nunca vai saber. Todos ali estavam cientes desse material. Então deve ter sido uma situação muito constrangedora para Carol. Conforme o tempo passa, a cidade já não é mais boba, todo mundo sabe o que ele fez com a outra menina, ele estava respondendo por isso e estava respondendo em liberdade, estava lá, né, numa certa ali, uma liberdade condicional, porque ele ainda respondia pelo crime, ele foi condenado a 6 anos. Então tinham coisas ali que ele não podia fazer, mas ele fazia próximo ali à região que ele morava, inclusive ali bebia bastante na região ali ao redor e tudo mais, e ele vai começar a tomar aí algumas atitudes, como por exemplo fazer cursos. Então ele vai dar a entender que ele está fazendo um curso, vai falar, né, lá para o agente da condicional ou para a pessoa que cuida da condicional ali, que ele estaria fazendo um curso de administração, por isso que ele às vezes se deslocava. Ele vai falando ali várias coisas, só que sim, ele se mantinha na casa dele e assim ele começa a tomar uma outra forma de seguir os passos ali, tanto da ex-mulher como também da Carol, mais precisamente da Carol. E aí que uma coisa acontece, e eu fiquei pensando assim um pouco, porque entre os anos ali de 2018 a 2020, mais ou menos ali, não tem uma data específica, a Carol vai para a Argentina. Segundo, né, o que a mãe conta, o que, né, as pessoas falam, parece que a Carol, logo que ela termina o colégio, ela começa a cursar direito, porque afinal de contas ela já trabalhava no escritório do padrasto, então ela começa a cursar direito. Só que ela não gostava de cursar direito, ela queria fazer medicina veterinária, então ela vai para a Argentina para cursar medicina veterinária na Argentina. Quando chega lá, parece que ela não aguenta ficar lá muito tempo, ela sente falta da família e em um determinado momento ela retorna, que é aí por volta do ano de 2020. Nesse período é que as coisas aí vão se intensificar do lado aí do Eduardo. O Eduardo vai começar a perseguir a Carol e aí que a gente vai entrar na parte aí de como ele fazia isso, uma vez que ele estava de condicional, ele não podia fazer as coisas como ele queria. E a Carol também, ela foi parando, né, as coisas dela. O que vai acontecer é que ele vai ficar tão atrás da Carol, ele vai inventar perfil falso nas redes sociais, ele vai começar a mandar mensagem sem parar para ela. Ele mandava mensagem sem parar no WhatsApp dela também, ali, né, em mensagens para ela, dizendo que ela não precisava ficar andando de ônibus por aí, que ele podia dar um carro para ela, se esse era o problema, sempre usando coisas ali financeiras, sempre usando ali motivações financeiras para ela estar mais próxima dele e dizendo que ele se preocupava porque afinal o pai era para essas coisas. Depois ele colocava uma risada, vocês estão vendo os prints aqui, tá? Isso aí é tudo que eles foram, que a polícia foi recolhendo e tal, desses prints aí que ele foi mandando das mensagens que ele foi mandando para ela. Ele sempre fazia isso e começou a tomar conta da vida dela e a aparecer nos lugares de uma forma que ela não conseguia entender como, porque ele foi descobrindo onde ela estava trabalhando, ela teve que recomeçar do zero. Então, quando, segundo as palavras dela, o Eduardo se torna um stalker, o que vai acontecer é que a Carol vai parar de postar as coisas nas redes sociais, ela vai começar a ter medo. Ele arruma uma outra mulher, então ele começa a namorar uma pessoa, depois ele acaba morando com essa pessoa. Não adianta agora falar muito sobre isso, porque a mais prejudicada foi a Carol, e a Carol não, porque a Carol não está mais viva, ela não está mais viva para contar pra gente essas coisas, porquê de todas essas coisas, e ela também não está mais viva por diversos outros fatores. Esse cara, ele começou a ficar louco, esse Eduardo, ele começou a perder a noção das coisas. Ele sabia que ele não podia ficar stalkeando, né, o tempo inteiro ali pessoalmente a vida de Elaine. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a dar um jeito de sempre estar passando perto. Segundo ela, ele também acionava a polícia, chamava coisa como se tivesse acontecendo alguma coisa na casa de Elaine e chegava lá, era só para atormentar mesmo a vida de Elaine. Então a vida de Elaine fica muito difícil.
Logo, ela diz que não quer a Carol no meio de tudo aquilo e quer que a Carol tenha uma vida mais tranquila. É quando vem a ideia de pegar a Carol e colocar num apartamento em Sorocaba, porque a Carol queria voltar para a faculdade, fazer a faculdade dela de medicina veterinária, só que dessa vez no Brasil, então ela iria começar em Sorocaba e começa a morar em Sorocaba. Só que a Carol, quando ela vai fazer isso, ela estava com a vida dela tranquila, ela arruma um emprego, ela consegue um emprego numa loja de carros, onde ela se dá muito bem, ela era boa vendedora, ela também fazia diversas coisas ali dentro da loja de carros e ela tinha o trabalho dela como influenciadora, então ela também tinha o dinheirinho que entrava das marcas, que pagava para ela fazer fotos e tal, ainda era tudo muito de início, então ela fala, né, algumas coisas eram pagas, outras coisas não eram pagas, era uma menina muito bonita, uma menina muito jovem e as pessoas gostavam muito dela na cidade, ela foi capa de revista da cidade, então todo mundo conhecia a Carol ali, né, em Pilar do Sul. Só que aí ela vai para Sorocaba, a vida dela começa ali a se fechar dentro de um outro mundo. Só que a questão toda é que as mensagens, a forma com que o padrasto começa a se comportar, começa a deixar ela com medo. Então, diversas vezes ela se vê perseguida nas suas redes sociais, ela vê que tem alguém ali, né, tentando ameaçar ela de alguma forma. Ela tinha muito medo desse padrasto, depois ela vai falar muito disso com o namorado dela, com o Bruno, que depois acabou ali se tornando noivo dela. E ela começa tudo ali com a faculdade, com as coisas, então ela estava muito feliz, ela estava fazendo o que ela queria, morando num canto que era dela, ela não precisava dividir a casa dela com ninguém, e ela começa a ter amigos, ela começa a viajar, ela começa a fazer as coisas dela de uma forma tranquila e saudável. Só que o padrasto sempre sabia cada passo que ela dava e usava mensagens assim pesadas ali para mostrar para ela que estava sabendo. Vai ter vezes ali que ele vai chegar a entrar no apartamento dela quando ela estava com amigos e dizer que tudo aquilo era dele e vai ser uma grande confusão. Depois todo mundo fica com medo de ir lá, né, na polícia fazer um boletim de ocorrência, ela coloca ele para fora. Vai passar um tempo também, ele vai começar a mandar mensagens para ela um final de semana antes de tudo que, né, que vai acontecer daqui a pouquinho, né, que infelizmente a gente vai ter que chegar nessa parte. Ela vai estar na praia com o namorado, ele parece que vai ver uma foto, ele vai ficar muito irritado, então é visivelmente um ciúme de homem, e sim, é nojento. Gente, a atitude é muito nojenta, era um cara assim que era para ter um carinho de pai ou carinho nenhum, sabe, não é o tipo de situação agradável nem de se ler, e aí você começa a ver que ele começa a jogar umas coisas muito financeiras assim no meio e dando ali a entender para quem fosse ver, ou caso alguém olhasse, não dá nem para saber se não fazer isso de caso pensado, se pegarem o celular dela vão ver isso aqui, vão achar isso ou aquilo, né? Então ele sempre fazia as coisas assim de um jeito que era muito, e sem freio, tá? Ele mandava assim mensagens assim enormes e muitas mensagens, assim, não parava de chegar mensagem para ela. Ela não tinha paz, ela não tinha sossego, a vida era difícil, começou a se tornar ainda pior quando um dia, tá, ainda no ano de 2021, por volta ali de junho ou julho, ele acaba então encontrando o lugar que ela trabalha. Ele chega simplesmente, diz que ele queria ver um carro, e ele chega com a mulher dele, né, com a nova esposa dele ou namorada dele na loja de carro que a Carol trabalhava. Logo que ele entra na loja de carro, a Carol percebe que é ele, a Carol se esconde na cozinha do lugar, o pessoal começa a olhar, todo mundo gostava muito da Carol. Carol, o que aconteceu? Ela tava pálida, ela começou a ficar muito nervosa, e aí ela disse que o padrasto dela estava na loja de carros e que ela estava com medo. O pessoal todo, né, ficou ali prestando atenção, tomando conta, ele olhou alguns modelos de carro e depois ele foi embora. Depois ele disse para a namorada que ele só queria ver mesmo alguns carros, né, a namorada conta em sede policial que ele tinha dito para ela que ia na loja de carros de um amigo dele ver um carro. Então assim, para a namorada ele disse que era um amigo, depois ele disse que não, que ele parou em qualquer loja, ele não fazia ideia que ela trabalhava lá, sempre muito conflitante, e ela passando por essa situação. Isso quem relata são as pessoas que trabalhavam com ela, e depois as câmeras de segurança mostram, tá, o momento em que ele de fato entrou na loja de carros e tal, tem toda ali uma gravação, né, que a polícia tem. Nesse período o que acontece era, além do boletim de ocorrência que tinha, né, e também uma medida protetiva, que teria sido feito quando a mãe leva a Carol até a delegacia para falar referente aos abusos, a Carol também vai na delegacia e pede outra medida protetiva, provavelmente a primeira teria vencido, ela pede uma medida protetiva, a mãe também tinha medida protetiva porque ela estava com medo do padrasto, e ela começa a dizer
que estava recebendo mensagens, que estava recebendo várias coisas, que estava se sentindo ameaçada e acaba então ali tendo, né, a sua medida protetiva. Ela consegue a medida protetiva, que não vai adiantar de nada, porque todas as vezes que ele quebrava essa medida protetiva não adiantava avisar que nada era feito. Pelo menos segundo a mãe, é isso que acontecia. Tem até uma reportagem que a mãe diz que eles têm tudo, eles têm as medidas protetivas, eles têm os materiais digitais, que ela quer falar sobre as coisas, né, os abusos e tal, o comportamento dele. Ele é um cara que já respondeu um processo, que é um cara condenado né, por uma coisa muito significativa, então ela não entende o que a polícia precisa para colocar esse caso para frente. E aí, de fato, a gente começa a estranhar um pouco isso, porque veja só o que vai acontecer. Ele começa a ficar atrás o tempo todo da Carol. A Carol não tem sossego, não tem paz, começa a sentir um pouco de medo, né, de fazer as coisas, só que ela vive a vida dela o máximo que ela consegue. Então, um belo dia ela vai viajar, né, viaja com o namorado pra praia, quando ela volta ela vai trabalhar, então ela entra, né, no serviço cedo e ela sai 6 horas da tarde, assim, quase em ponto, 6:01 para ser mais exato. Aí a câmera filma ela saindo da loja e indo ali em direção a um ponto de ônibus. Só que essa mesma câmera teria flagrado o momento que ele teria aparecido na câmera, tá? Que o Eduardo apareceu na câmera. Isso por volta de 5:45, então minutos antes dela sair do trabalho. Então não dá para saber se ele seguiu ela, não dá para saber nada. Por quê? A única coisa que se pôde ter certeza, né, depois que o namorado dela a encontra, é que ela teria chegado, ela teria colocado a roupa dela do trabalho ali pendurada, tomado um banho e deitado. Mais nada, é a única coisa que dá para saber. Porque olha só o que vai acontecer. Ela vai para casa dela e por volta ali de 8, eles estipulam ali que entre 8 e 8:30, alguns, eles escutam um barulho, mas parece que quem ouve aí esse barulho não pode prestar depoimento, não sei se pela idade, eu não sei como é que funciona, teria sido um barulho como se fosse uma bombinha estourando, teria sido assim que a pessoa acabou definindo o barulho. Desse momento em diante, nada mais sobre a Carol é sabido e no dia seguinte a Carol não aparece para trabalhar. Quando a Carol não aparece para trabalhar, o que vai acontecer é que o namorado dela vai direto para casa dela, eles ligam para o namorado dela, por isso que eu acho que até mesmo a empresa já tinha o número do namorado, meio que de sobreaviso, se ela não aparecer para trabalhar, liga para mim, ou ela dizendo se acontecer alguma coisa, liga para ele, e ele vai até a casa dela. E quando chega lá, ele encontra ali, parece que ele teria a chave, ele teria entrado na casa, encontrou ela dormindo. Ela estaria na cama, dormindo, com a mão próxima assim ao rosto, tranquilamente, dormindo tranquilamente. Quando ele se aproxima dela, talvez até falando com ela ou chamando por ela, ele percebe que ela não está viva e que tem alguma coisa na cabeça dela, e quando ele verifica, é a marca de um disparo, tá? Então aquilo ali não gerou, na verdade, assim, muito fluido, muito sangue e tal, porque teria ficado ali alojada, então não teria espalhado, né? Não teria se espalhado sangue pela cama, mas deve ter sido assim uma coisa que esse rapaz nunca vai esquecer. Quem encontra então é o noivo dela, nessa época já noivo dela, o Bruno. Eles já tinham planos de se casar, ela queria ser mãe cedo, então ela, enfim, foi um grande choque. Esse rapaz, ele me deu, assim, eu fiquei com o coração muito apertado quando eu vi a entrevista dele. Mesmo na entrevista ele ainda tá muito mexido, e a família dele parece que gostava muito da Carol, a um ponto, tá, que eles inclusive compraram uma lápide, compraram, né, um jazigo pra ela, pra colocar a Carol. Então assim, foi uma coisa que eles tinham muito carinho por ela mesmo, e talvez também por causa do filho, que deve ter ficado inconsolável. Foi uma coisa que realmente é o tipo de coisa que uma pessoa não esquece, né? A gente torce para que esqueça, mas a gente sabe que é muito difícil de esquecer. Foi ele que encontrou, ele que teve que comunicar à família, então ele liga depois para a mãe, e quem atende é o namorado da mãe. Nessa época, a Elaine estava namorando um rapaz, e aí o rapaz atende o telefone, passa pra Elaine, e Elaine descobre que a Carol não está mais viva. Começam então, né, chama a polícia, chama tudo, o Bruno faz tudo como tem que ser, e nesse momento muita gente começa a entrar no apartamento, não apenas policiais. Os policiais, eles não isolam a cena, isso foi uma coisa que atrapalhou bastante, porque esse é o momento de se coletar muita coisa, e a verdade é que eles não encontram muitas digitais. Só que eles também começam ali a pegar algumas coisas no ar e deixar meio quieto por um tempo. Porque veja só, por que eu tô falando isso?
Eles vão lá, levam o corpo da Carol para o Instituto Médico Legal, fazem todo o procedimento que precisa e depois liberam, acontece o enterro da Carol e logo depois o que vai acontecer é que a polícia vai colocar a primeira pessoa que vai ali prestar um depoimento é a Elaine, a mãe da Carol. Eles começam esse depoimento com a Elaine e vai ser no depoimento que a Elaine vai falar sobre o material digital que tinha, né, ele e que a filha dela estaria envolvida, esse boletim de ocorrência que ela teria feito, mas ela já era maior de idade, começa a contar todas as coisas e também sobre as mensagens. Só que eles só vão falar, né, na verdade, com o Eduardo alguns dias depois. Quando eles falarem com o Eduardo vai falar o seguinte, que na verdade não, que na verdade ele esteve na cidade, ele esteve sim em Sorocaba, porque ele teria ido comprar materiais, mas que depois daquilo ele teria ido para a casa da mãe dele, passado a noite na casa da mãe dele, que teria sido a noite então que alguma coisa teria acontecido com a Carol. Só que a mãe dele também é chamada em sede policial para dar ali a versão dela. E a mãe diz que ele não passou a noite lá, talvez eles não tenham conversado ou a mãe decidiu que não iria entrar nesse papo dele, nessa conversa dele e acabou contando que ele não passou a noite na casa dela. Alguns dizem que ele teria passado a noite bebendo num bar, então assim, isso aí é muito, né, muito assim ainda perdido, não dá pra ter certeza do que ele passou a noite fazendo, até porque ele não passou a noite no apartamento da Carol. E começam a levantar mais questionamentos em relação a como teriam acontecido então esses abusos do Eduardo com a Carol. A mãe parece que entrega, a polícia também parece que pega, já tinha recolhido os computadores dele quando ele tinha sido investigado sobre a outra moça, né, a moça de 2017 que também tinha uma idade inapropriada, eles teriam encontrado materiais ali no computador dele e depois também eles teriam ido averiguar essas informações que a mãe tinha dado referente à filha dela, que também teriam alguns materiais, e parece que a polícia sim consegue ali constatar que esses materiais eles existem. Coisas também que chamam muita atenção é como ele foi fazendo todas essas coisas estando em liberdade condicional e ninguém prestou atenção, ou quem tinha que ficar responsável por isso não ficou, e também por que quando, né, encontraram a Carol não foram verificar porque ela tinha medida protetiva, por que ela tinha medida protetiva e contra quem era a medida protetiva. Então eles não colocaram ele como primeira pessoa a ser ouvida ou o principal suspeito de cara. Isso demora ainda um pouco, até que os delegados começam a ser mais firmes nessa investigação e começam a pedir pela prisão dele, que ele fique preso. Eles até vão conseguir que ele fique preso um tempo, mas depois o Ministério Público vai dizer que não tem por que mantê-lo preso, né, aguardando o julgamento preso. Que prender uma pessoa para aguardar julgamento normalmente acontece quando essa pessoa está atrapalhando o curso do processo. A questão toda é que quando tudo acontece, muita gente deu o seu depoimento, muita gente foi à delegacia dar o seu depoimento, mas ninguém imaginava que ele ficaria solto, até porque ele estava de condicional. Isso já seria um motivo mais do que suficiente para ele voltar para a cadeia. Então, quando ele é preso e liberado dias depois, as pessoas ficam com medo. Muita gente que inclusive quis ali dar o seu depoimento e não quis se identificar, diz que não voltaria num tribunal para falar alguma coisa contra ele. E isso foi uma coisa que também fez com que os delegados ali tentassem, junto ao Ministério Público, conseguir que ele se mantivesse preso ali até o dia em que eles decidissem se ele seria ou não pronunciado, se ele iria ou não a júri popular. A questão é que até hoje não se sabe se ele vai a júri popular e ele está solto, ele está aguardando o seu julgamento em liberdade, então não se sabe se ele vai ou não a júri popular. Alguns dizem ali que não existe materialidade suficiente para ele ir a júri popular, outros já dizem que existe materialidade mais do que suficiente e que o próprio Ministério Público pediu, inclusive, né, representou por homicídio, feminicídio e também por stalker, né, porque foi o que ele fez. Conforme a polícia avança com as investigações, eles descobrem que, na verdade, ele sabia tanto sobre a vida da Carol, o Eduardo, porque ele teria colocado um espião no telefone da Carol. O espião é um programa que as pessoas colocam, elas podem fazer isso remotamente, elas podem fazer pessoalmente, existem diversas formas de se fazer isso, mas você consegue ali localizar a pessoa, dependendo do programa você consegue ver a pessoa, saber o que a pessoa está fazendo. Era para monitorar e atormentar a Carol, então assim, a quantidade de mensagens, o espião, tudo aquilo mostrava que no fundo ele sim estava stalkeando a Carol, e aí a polícia pôde ter essa certeza, mas no fundo é uma única certeza de que ele stalkeou a Carol
as outras coisas eles vão, né, descobrindo, reunindo e aguardando para ver se eles vão poder então fazer um julgamento para ele poder então se defender. Em uma matéria, tá, ele dá uma entrevista na televisão, talvez tenha sido a única que eu vi dele falando, né, ele falando sobre o caso, ele está solto, né, então ele está falando sobre o caso, e ele começa a dizer que tudo que ele sentia por ela era amor de pai e todas as mensagens que ele mandava para ela era de preocupação, isso ele fala pro jornalista, e o jornalista começa, né, a falar para ele, falar, mas e a relação toda que teve, né, com relação à garota em 2017, que você acabou, inclusive, sendo preso, né, sendo acusado ali. Ele disse que foi totalmente consensual, ele não sabia que ela era menor de idade e que, na verdade, armaram ali para ele. E aí também eles vão falando em relação a Carol, e ele disse que nunca aconteceu nada, que ele nunca olhou a Carol com outros olhos, o que a gente sabe que não é verdade, porque tem toda a questão daquele material que, segundo ali a própria, né, mãe da Carol, isso aí a polícia tem posse, que são esses materiais aí que eles encontraram, onde tem o pé, né, a foto do pé da Carol, onde tem ele também sem roupa, que a Carol teria batido as fotos. Então são muitos elementos aí que colocam ele numa situação com bastante aí bem desfavorável aí pro lado dele, mas ainda é necessário aguardar, tá, para saber se ele vai ou não a júri popular. Isso tudo aconteceu em novembro de 2021, já estamos em 2023 e muito provavelmente essa decisão pode sair aí em breve, se ele vai ser ou não pronunciado. Havendo pronúncia, ele vai ser julgado em um tribunal do júri, em um júri popular. Então, a qualquer momento pode ter uma notícia nova, pode ter uma atualização nova desse caso, diversas coisas podem acontecer. Então, caso haja alguma atualização ou até mesmo o próprio julgamento, quando ocorrer, caso ocorrer, eu tento trazer aqui para vocês um resumo ou alguma coisa que eu consegui, né? Não sei se vai ser transmitido ou não, eu trago para vocês, assim como eu faço em quase todos os casos que acontece depois no júri popular e que tem transmissão. A questão toda da Carol é o seguinte, tá? Que eu fiquei pensando aqui. Acontecendo um júri popular, eu já tenho até mais ou menos uma ideia do que eles vão alegar, e não vai ser uma coisa muito legal. Nessa questão aqui da Carol, que é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, não está aqui para se defender, independente do que levantem no tribunal, ela não está aqui para se defender. A linha mais provável que possam utilizar ali para livrar um pouco a culpa, caso, né, eles provem que tem elementos para ele ir ao tribunal do júri, é de que os dois estavam tendo um caso e que isso era uma coisa consensual, era uma coisa consentida e estava todo mundo ali em comum acordo. E vai ser muito difícil de provar que desde os 14 anos, que isso sim seria um crime, né? Porque quando ela foi falar sobre isso, ela já era maior de idade. Quando ela foi falar sobre isso, ao que tudo indica ali pelo ano que eu pude perceber, eles já estariam divorciados, a mãe dela e ele. Então muita coisa ali pode ser colocada na conta do... Bom, eles tinham um caso, você que era mãe sabia, e eu vou dizer que eu já vi coisas até piores em julgamentos. Então as pessoas, elas têm o direito à ampla defesa. E normalmente, assim, dependendo do advogado, obviamente, também, né, da pessoa ali que é a pessoa que está sendo julgada, isso sim pode ser utilizado. Porque se a gente parar para pensar, para uma pessoa que não pode mais se defender, seria uma coisa possível, né? Você jogar lá, dependendo da situação, pode ter gente que acredite que eles tinham um caso, né? E que a mãe tinha ciúme dela. E que talvez por isso ela teria ido para a Argentina. Vocês entendem como são elementos muito fáceis de jogar contra, no caso, a Carol? Então, assim, é uma coisa que parece que tem muita prova, parece que tem muito, né, muita materialidade, mas não tem. Isso, no fundo, se a gente parar para pensar, tirando a medida protetiva, o restante é narrativa. E aí, quando chegar lá, né, se a gente parar ali friamente, esquecer quem é a moça, esquecer quem é o cara, e a gente começar a olhar essas mensagens e olhar com o olhar frio e imparcial que a justiça tem que ter. Se outras coisas não surgirem e se os advogados não souberem trabalhar muito bem tudo isso, isso ainda pode se voltar contra a própria Carol. Essas mensagens podem se voltar contra a própria Carol, dizendo, olha, tá vendo? Ele estava sempre oferecendo para ela uma viagem, ele estava sempre oferecendo um carro, ele estava sempre convidando ela para ir para um sítio. Então, as pessoas podem interpretar sim isso de uma outra forma, e é por isso que as coisas que são interpretativas são problemáticas. Muito mais vale provas materiais. Materialidade não se muda. A questão é, a materialidade também, muita dela não se tem, porque no momento em que as coisas aconteceram,
talvez não tenha acontecido ali o melhor serviço possível, né, a melhor ação possível, porque não se isolaram a cena, não trataram ali as coisas de repente como deveriam ser tratadas, e aí prejudica muito a perícia e obviamente produção de provas. Então isso é uma coisa que a gente tem que lidar, é uma coisa que é necessário falar sobre. Não é a primeira vez, nem é a segunda, nem é a terceira que eu vejo isso acontecer. Quase todas as meninas que eu já trouxe aqui, que aconteceu o julgamento, as coisas se voltaram, né, lá no tribunal contra elas, algumas depois se converteu, de fato, né, se voltou contra a pessoa que lhes fez mal, mas não sei se dessa vez vai ser o caso também ele tenha sido a pessoa. Só que se ele não foi a pessoa que teria então tirado a vida da Carol, quem foi a pessoa? Porque isso também é uma resposta que é necessário ser dada, afinal de contas, ela não está viva, então alguém tem que ter feito isso. E aí existem, ou a mãe disse, isso tudo é muito importante, mas vai valer como depoimento. Então quando chegar lá vão ser depoimentos, algumas provas, alguns prints, algumas, né, eles acabaram quebrando o sigilo telemático, entre outros sigilos aí para ver localização dele. Isso foi possível, foi positivo, então tem sim o seu lado positivo, mas acredite, quanto mais coisas ali a favor da vítima, mais pesado ali a defesa normalmente costuma pegar. Então eu não me surpreenderia caso aconteça um júri, tá? Se esse não for aí o principal elemento a trabalhar, de que os dois teriam um caso onde a mãe sabia, e isso até ficar assim intragável para a mãe. Então vocês desculpem falar isso, tá? Só que a gente sabe muito bem que não é algo impossível, que eu não estou falando besteira, que é uma coisa que sim pode acontecer. Não estou dizendo que vai ser a linha de defesa dele, eu estou dizendo que isso eu já vi acontecer, isso já aconteceu e que eu não me surpreenderia se acontecesse novamente. Segundo o advogado dele, ele só vai falar mais coisas e responder mais perguntas agora, caso aconteça um novo julgamento ali, ou ele seja pronunciado, ele precise dar algum depoimento formal. Fora isso, ele não vai responder nenhum tipo de pergunta. Então, coloque aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, né? Pode ter passado na cabeça desse homem, como, né, essas coisas acontecem. Se vocês moravam perto, tem alguma ideia do que pode ter acontecido, por que ele teria feito isso com a Carol? E também, né, obviamente, que vocês pensam sobre esse caso, mas claro, por favor, sejam respeitosos. Peço muito respeito aqui nos comentários, deixem seus comentários com muito respeito. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!